Fala galera, tudo bem? Sou o Elvico Santana e trago mais um vídeo para você. E o vídeo hoje é sobre a irresponsabilidade do presidente Jair Bolsonaro na condução do nosso país em relação à pandemia. É isso mesmo, esse senhor é um irresponsável na condução do nosso país. Mas antes, quero te pedir uma coisa, inscreve lá no meu canal. Para cima deles, a gestão pública precisa melhorar. Porque de fato a gestão pública ela precisa melhorar para que possamos ter um país melhor e deixar um país melhor para as próximas gerações. Bom, galera, e essa semana agora, o nosso presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, falou o seguinte, que para que ter pressa, que não é necessário ter pressa para vacinar a nossa população. Mas por que ele fala dessa forma? Bom, em primeiro lugar, ele é um sujeito que não tem empatia. Pelo contrário, ele tem dentro dele uma psicopatia, que é uma incapacidade de ter empatia, de se colocar no lugar do próximo. Esse é um fato e essa é uma realidade. E aí, o que a gente vê é o seguinte, nós teríamos que ter o interesse em vacinar a nossa população. Por quê? Tem dias aí, teve um dia que morreu mais que 900 pessoas, outro dia 800, 700. Então é melhor você ter uma vacina que possa agilizar, você ter um governo que possa agilizar e buscar uma vacina para vacinar a população e tentar imunizar essa população o mais breve possível, do que ficar perdendo vidas. Porque são vidas, são pessoas que estão morrendo. E isso não é bom. Então aí você imagina um sujeito que diz que não tem que ter pressa, por causa que não tem empatia com a sociedade pela qual ele é o presidente da República, que deveria ser gestor, mas que não é gestor coisa nenhuma. Porque além de não ter capacidade técnica, a gente vê claramente que não tem interesse em prol da nossa população. Isso é fato e isso é claro que a gente percebe através das suas ações ou falta de ações. E aí, por um outro lado, nós temos países que já estão vacinando a sua população. Por exemplo, nós temos 5 países: Estados Unidos, Rússia, Arábia Saudita, o Reino Unido e também a China. Esses países, essas nações, estão vacinando a sua população e automaticamente está trazendo imunidade e isso vai começar a reduzir a contaminação da população e, consequentemente, a perca de vidas para esse vírus aí maldito, infelizmente. E eu acho que nós deveríamos sim buscar antecipar os fatos. Mas pelo outro lado, a gente sabe que o presidente Jair Messias Bolsonaro não tem nenhum projeto claro, nenhum projeto contundente para buscar vacinar a nossa população. Segundo eles, tinha um plano de vacinação aí, mas que na verdade esse plano constava ali pessoas da classe científica, da classe médica, que teriam colocado ali as suas ações, teriam criado o projeto e ajudado a elaborar esse projeto. Só que, por um outro lado, esses cientistas desmentiram essa fala, essa situação do presidente Bolsonaro. Então, isso não é bom para a nossa sociedade. O que nós temos que ter é um presidente que esteja preocupado e comprometido com a saúde da sociedade. Porque ele foi eleito presidente da República por essa sociedade, e uma sociedade que acreditava nele até então. Eu, na verdade, nunca acreditei, nunca confiei. Porque quando eu comecei a acompanhar ele, lá em 2017, 2018, comecei a acompanhar os vídeos dele, eu percebia que ele entrava em contradição a todo momento. E aí foi onde eu percebi que ele não iria fazer nada daquilo que ele se comprometia. Porque quando você entra em contradição e você não tem o mínimo de decência, não tem o interesse e a capacidade de pedir desculpa, você percebe que aquele sujeito
não é nada daquilo que ele está falando. E aí o que nós precisamos é buscar o mais breve possível, né, uma vacina. É claro que não precisa atropelar os processos, né? Nós precisamos que a Anvisa aprove, né, alguma vacina para que se comece a comprar essa vacina, ter um plano de vacinação para a população. Mas por um outro lado, o que a gente percebe é que o presidente colocou na direção do Ministério da Saúde um senhor que está sendo incompetente. E que o Bolsonaro, quando se comprometeu lá, quando era candidato à presidência da República, disse que colocaria pessoas técnicas. Pessoas técnicas essas que ele colocou o Nelson Teich lá e colocou o Mandetta, que eram pessoas formadas na medicina, eram médicos. E automaticamente esses médicos começaram a tomar as decisões baseado em dados técnicos, em aquilo que é científico, aquilo que é bom, que é correto para a sociedade. Só que estava indo contra a vontade do Bolsonaro, que a vontade do Bolsonaro é a loucura. É qualquer coisa aí tá bom, sabe? É enganar, é manipular. Essa é a verdade. É o que ele tem deixado transparecer, é que os dados, que os fatos têm mostrado pra gente, pra nossa sociedade. E aí foi lá e colocou o Pazuello, mas ele não queria o ministro da Saúde técnico. Ele não quer ministros técnicos. Ele quer pessoas alinhadas com a ideologia dele. Ou seja, ele quer lá um pau mandado que aceite tudo aquilo que ele fala sem contrapor. Mesmo que seja contra os dados técnicos e contra a vontade, aquilo que é benéfico para a sociedade. Então o presidente está sendo um irresponsável na tratativa em relação ao combate a essa pandemia. Aí talvez você esteja pensando, pô Santana, mas você não pode exagerar porque o STF decidiu que as ações teriam que ser determinadas pelos estados e o município. O STF decidiu as ações em relação a estados e municípios tomar as medidas de isolamento social e algumas ações ali pertinentes à área ligada ao combate à pandemia. Agora eu entendo que se o país, a nossa nação, ele é feito de federações, estados e municípios e o Distrito Federal, é necessário que as diretrizes de enfrentamento e de combate a essa pandemia, é necessário que ela tivesse vindo do âmbito nacional, por parte do Ministério da Saúde, uma coordenação conjunta do Ministério da Saúde para com estados e municípios, e mais o Distrito Federal. E não simplesmente deixar a bucha na mão de prefeitos e governadores que muitas vezes não têm os dados global, em âmbito de país, não tem os dados do país, para que tomasse as diretrizes de enfrentamento e tomasse as ações. Até mesmo porque a estrutura da máquina pública de âmbito estadual e municipal tem menos capital humano, tem menos recurso financeiro e menos capacidade técnica, talvez aí. Então, o que era necessário era que tivesse o interesse de fato por parte do nosso presidente, do presidente da República, no combate à pandemia. E aí, juntamente, através do Ministério da Saúde, através do seu ministro e seus subordinados, para enfrentar e combater de forma contundente, de forma incisiva. Mas não, o que nós vimos foi uma omissão por parte do governo federal, representado pelo presidente da República, e mais uma omissão por parte do Ministério da Saúde. Agora, isso é claro, não venha me querer negar que isso não é fato, que isso é fato e foi claro. Então é necessário a população acompanhar a política,
acompanhar os seus mandatários e entender os fatos. E não ficar sendo manipulada e enganada por quem quer que seja. Porque senão nós, enquanto sociedade, iremos ser enganados eternamente. E isso não é bom para uma nação. E aí a gente percebe que o Brasil sempre está nos dos últimos lugares lá em desempenho, em ranking. Por quê? Por causa da incompetência, da incapacidade técnica e da falta de interesse dos nossos gestores e administradores públicos. Enquanto isso, nós temos outras sociedades, outros países aí já tomando as ações. A gente vê até agora a Anvisa não vacinou, não aprovou nenhuma vacina. Os Estados Unidos já aprovou 2. O Uruguai também já aprovou. O Reino Unido também. E aí nós estamos vendo o Brasil a passos de tartaruga e sem interesse. E aí a gente percebe mais porque um presidente que não tem interesse realmente em implementar a política pública em prol da sociedade, principalmente em relação a essa situação da pandemia e a saúde da nossa população. Por quê? Ele tem uma psicopatia dentro dele. Tem um caráter que deixa a desejar. Não é uma pessoa realmente ético, que busca respeitar os princípios e valores e busca atuar de acordo com os dados técnicos e com aquilo que é científico. E por um outro lado, a gente percebe essa omissão por parte dele, porque se ele ficar doente novamente, né, que ele já diz que está autoimune, ou a família dele, ele vai buscar um Albert Einstein, por exemplo. Ele não vai passar no SUS igual eu, igual a maioria da população brasileira que depende do Sistema Único de Saúde, que está ficando lotado aí. Então, essa é a irresponsabilidade do presidente da República, que é um incompetente, tem falta de interesse e não está nem aí, de fato, para a sociedade brasileira. Porque se tivesse, a gente sabe que as medidas de enfrentamento teriam sido medidas contundentes, diferentes e baseado naquilo que é científico. E aí, para que você possa não ser enganado e não possa ser manipulado, eu vou indicar para você o livro O Príncipe do Maquiavel. Príncipe de Maquiavel, para que você possa ler e entender como age e como realmente são os políticos brasileiros. É um livro que tem várias edições, é um livro complexo de você entender, você precisa ler 1, 2, 3 vezes ou até mais, para que você possa entender. Mas é extremamente importante você acompanhar a política para não ser manipulado e não ser enganado. Fico por aqui, um abraço e até mais. Deixa o seu joinha aí e compartilha esse vídeo.